que é alguém que gosta de mandar e gerenciar a vida do outro. Então eu vejo aqui que teve um embate. Olá, Áries! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Áries. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas do seu mapa natal em Áries, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Áries já na mesa. Vamos às 10 cartas. Lembrando que no primeiro comentário fixado, eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo. 10 cartas para Áries. Fundo do deck. 5 de copas, desapontamento. Bom. O tema principal de Áries é uma ruptura no relacionamento. Aparece aqui, como tema principal, a Princesa de Paus, é a primeira carta. E a última carta, Rainha de Paus. Pode ser uma ruptura no âmbito familiar, por exemplo, você ter brigado com a sua mãe ou com a sua filha. Tá? É uma possibilidade. O que vem travado no caminho é a trégua, ou seja, nenhuma das duas está dando o braço a torcer neste momento. Aqui eu vejo mulheres, só saíram mulheres nessa primeira mesa, que estão donas de si e cheias da razão. O corte veio no mental, mostrando a rainha de espadas. Com essa rainha, a gente não tem muito diálogo. É uma rainha que tem ideias cristalizadas, como a sua coroa de cristal. E aqui ela corta a cabeça, aparece uma cabeça na mão dela. Como eu disse, um momento de ruptura e o diálogo está travado. A trégua não é um movimento possível por enquanto. Talvez, Áries, seja algo recente. Se você ainda não deu esse corte, pode ser que você venha a cortar esta relação dentro de alguns dias. Pode ser que você esteja saturada. E a carta da força vem no inconsciente, pedindo que você recupere o seu equilíbrio emocional junto com o seu mental. Esta rainha, ela, como eu disse, tem ideias cristalizadas. Então, muitas vezes acontece essa ruptura e de uma forma ali desequilibrada, né, na base da raiva, sem nenhum tipo de alternativa. Mas o inconsciente pede que você ainda tenha lucidez. Pense bem se é isso mesmo que você quer. Se você vai ficar nessa atitude irredutível. Porque você também tem coisas a perder. Não só materialmente, mas no âmbito emocional. 2 cartas de copas aqui, na verdade 3, porque o fundo do deck mostra o desapontamento. Aqui mostra, no passado, um as de copas falando desta abertura emocional. Então havia sentimento, havia uma abertura, um diálogo aqui entre essas pessoas, no caso, me parecem mulheres. Mas isso, o cálice transbordou. Como tem aquele ditado que diz o caldo entornou, parece que essa relação, talvez até pelo excesso de intimidade, a intimidade virou uma intromissão. E o 4 de copas fala de algo que transbordou, que extravasou. Então pode ser um momento ali de briga, de acusação, de cólera, de muita raiva. E aquilo que antes era uma união, de repente vira
algo desconectado. Você vem representada pela carta da indolência, também de copas, 8 de copas, falando essa sensação de vazio, de apatia com a ruptura. Veja se isso não foi um excesso de ambas as partes, porque o 4 de copas fala sobre excesso, sobre algo que transborda. Então, como eu falei, a intimidade em excesso pode ter virado algo que transbordou, algo que foi invasivo, intromissão, por exemplo. E ao seu redor, Hierofante trazendo caminhos, possibilidades de você se reencontrar. Então, o Hierofante tem a chave nas mãos, mas depende da sua atitude. Então, veja se realmente é isso que você quer, se manter distante desta pessoa. Tem uma questão aqui de casa, porque o 4 de ouros fala sobre base, sobre um lar ou um estabelecimento. Pode ser alguém do trabalho? Também pode. Fecha com a rainha de paus, que é alguém que gosta de mandar e gerenciar a vida do outro. Então eu vejo aqui que teve um embate. Características que são fortes destas mulheres, me parece que tem uma certa diferença de idade aqui, e talvez até por essa inexperiência, uma acha que deve ensinar a outra ou mandar na outra, e eu vejo que a mais nova aqui se rebelou. Veja se isso se encaixa para você nessa situação, mas é a mesa que sai para Áries, falando sobre o desapontamento. Então, nem tudo são flores, né? As flores também têm os seus espinhos, e aqui é uma fase espinhosa deste relacionamento. Mas, como vieram muitas cartas de copas, existe realmente um sentimento. E este corte, por um momento ali de muita raiva, de descontrole de ambas as partes, pode ser que haja no futuro uma trégua. A trégua veio ainda bloqueada, precisa trabalhar essa energia. Vamos ver quais são os outros conselhos para Áries nesse momento. Aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e receba sempre em primeira mão os vídeos que são postados todos os dias. Olha, as mulheres de novo, 2 mulheres, a felicidade. É possível que haja trégua aqui, de novo focando na diferença hierárquica, ou seria de idade, entre princesa e rainha. E a carta da felicidade mostrando que, às vezes, é esse excesso de amor, de zelo e cuidado que vira uma intromissão. Então, reconsidere se foi uma atitude ali, por exemplo, com a sua irmã mais velha, com a sua mãe, uma tia, avó. Olha, veio a carta da futilidade falando foi um motivo banal. Isso que aconteceu, essa discussão, esse corte, essa ruptura, uma não está falando com a outra, um afastamento, é algo que você não deve levar adiante. Ó, as pessoas aqui estão vibrando no bloqueio, a carta da opressão. Vem aqui um cavaleiro de paus e o eremita. Aqui fala sobre a impulsividade, tá, deste cavaleiro. Então, as pessoas agiram aqui por impulso, por motivos fúteis. Pode ter esse estopim ter a ver, por exemplo, com algo que foi dito e aí uma soube, a outra não falou, ou omitiu alguma informação, enfim. E veio a carta do eremita falando sobre solidão, tá? Vocês só ganham solidão levando essa briga com esse motivo fútil adiante. Então não é para seguir nessa direção, pelo que o tarô indica aqui. O que mais é importante para Áries nesse momento? Pode ser que alguém, um homem, faça a intermediação desse diálogo, porque talvez seja uma pessoa que tenha contato com os dois lados e que os dois lados, tanto você quanto esta outra mulher, tenham bastante consideração e apreço por este homem, por esta figura, porque veio a carta do prazer e com ele
a carta da paz. Então, é como se fosse um mensageiro da paz, querendo, de alguma maneira, reconectar as pontas soltas nesta relação. Olha, realmente ele tem uma atitude sincera, querendo trazer luz para esta questão, que vocês enxerguem de uma outra maneira, ponderação, parcimônia, e pela carta do ajustamento, que vocês se acertem, e esta lama, a carta do deboche, que é, como eu falei, foi um motivo fútil, talvez vocês até um dia comecem a rir dessa questão do que aconteceu. É numa coisa que vocês viram a página, e aí começam até a rir daquela situação. O homem do passado. Pode ser que o motivo dessa briga seja um homem do passado, alguém da família. Como essa carta, geralmente ela representa alguém que é da família para mim, né? Então, não sei se de repente a mãe deu pitaco na vida da filha com relação ao marido da filha, né? No caso seria o genro, ou um ex-namorado, ou mesmo o pai, né? Que seria o marido dessa mulher mais velha. Então, parece que teve alguma coisa com um homem. E alguém que não provocou essa situação, porque mostra a carta do pendurado, alguém que não teve essa atitude, mas o estopim pode ter sido um assunto ou alguma coisa mal resolvida do passado, porque veio a carta da interferência, como se houvesse uma triangulação, né? No caso aí de amigas, tem que ver se não foi um motivo de disputa por um homem, por exemplo, né? Ou alguma atitude do passado que ficou atravessada e uma foi tirar satisfação depois de muito tempo e algo ali não saiu bem. Mas este seria o motivo fútil pelo tarô. Vamos aos conselhos finais para Áries. Olha, sempre o tarô indica aqui o caminho da parcimônia, o caminho da reconciliação. Então, a carta da virtude fala sobre vocês se unirem e seguirem a vida num propósito comum. A sacerdotisa diz que o silêncio é uma prece, então, se você não tem nada de bom a dizer, que você se mantenha em silêncio para evitar esse tipo de estopim, de briga, de provocação, que é algo inconsequente. E o caminho da prudência. É um ditado que diz que o seguro morreu de velho. Então, vocês têm frutos aqui dessa relação para colher. Não coloquem tudo a perder por esse tipo de briga, de picuinha, né, entre amigas ou entre mãe e filha, ou irmã mais velha, irmã caçula. Enfim, adapte a situação, tá? Mas, basicamente, é este o conselho de uma reconciliação entre vocês. Então, eu fico por aqui. Agradeço a você que me acompanhou. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.